Fui abandonada pelo homem que jurou cuidar de mim. Numa manhã fria, ele saiu pela estrada dizendo que voltaria e nunca mais apareceu. Me deixou sozinha, sem comida, sem dinheiro e com o coração em pedaços. Quando achei que minha vida tinha acabado, o destino colocou outro homem no meu caminho. Mas antes de continuar essa história, se inscreva e deixa o like. Assim você apoia nosso canal e vai poder conferir as próximas histórias. Viviane nunca pensou que um dia ficaria sozinha naquela casinha de madeira, no alto da estrada de terra, olhando o fogão, a lenha apagado por falta de comida. Nos tempos em que Bernardo ainda morava ali, a vida já era difícil, mas pelo menos havia promessa. Ele dizia que ia crescer, comprar gado, melhorar o sítio e dar uma vida boa para ela. Viviane acreditou em cada palavra. Casou nova, largou a casa dos pais e foi morar naquele pedaço de terra cercado de mato e esperança. Só que Bernardo gostava mais de conversa fiada do que de trabalho. Passava dias fora, voltava tarde, inventava negócios que nunca davam certo e sempre arrumava uma desculpa nova. Até que numa manhã fria de julho, nos anos 90, ele colocou 2 mudas de roupa numa sacola, disse que ia para a cidade resolver a vida e sumiu sem nem olhar para trás. No começo, Viviane esperou. Toda vez que um ônibus velho levantava poeira na estrada, ela corria para ver se ele descia. Toda vez que ouvia passos no terreiro de noite, seu coração disparava. Mas os dias viraram semanas, as semanas viraram meses e Bernardo nunca voltou. Nem carta, nem recado, nem notícia. Só ficaram as dívidas na venda e o silêncio dentro da casa. Viviane chorou o que tinha para chorar. Depois secou o rosto e foi trabalhar. Acordava antes do sol nascer, acendia o fogão com graveto úmido, fervia café ralo e saía para a roça. Plantava mandioca, cuidava da horta pequena, catava lenha, carregava balde d'água do poço e ainda fazia faxina na casa de Dona Matilde quando aparecia serviço. Trabalhava até as mãos ficarem vermelhas e rachadas. Mesmo assim, quase nunca era suficiente. Havia dias em que o almoço era só farinha molhada no feijão ralo. Havia noites em que ela fingia não sentir fome para dormir mais cedo. O que mais doía não era a pobreza, era o olhar das pessoas da vila. Algumas mulheres cochichavam quando ela passava. Diziam que Bernardo tinha ido embora porque cansou dela. Outras falavam que mulher abandonada dava azar. Viviane ouvia tudo calada. Não queria pena de ninguém. Orgulhosa como era, preferia passar aperto sozinha a bater na porta de quem a humilhava. Na divisa do pequeno terreno dela havia uma cerca antiga, separando suas terras das propriedades maiores da região. Do outro lado, começavam os campos de Antônio Mendes, homem conhecido por ter muitas cabeças de gado, terras produtivas e uma das fazendas mais bonitas dali. Viviane sabia quem ele era só de ouvir falar. Diziam que era sério, justo e reservado. Também diziam que nunca sorria à toa. Ela nunca tinha falado com ele. Só via, de vez em quando, uma caminhonete passando devagar pela estrada, levantando poeira clara no fim da tarde. Naquela semana, a seca castigava tudo. A terra estava dura, o milho fraco e até o vento parecia cansado. Viviane passou horas tentando firmar um mourão torto da cerca para impedir que os porcos do vizinho entrassem em sua horta. Forçou tanto a enxada que a madeira escapou e abriu um corte feio na palma da mão. O sangue desceu rápido. Ela apertou o pano da saia contra o ferimento e continuou trabalhando, como se dor fosse coisa comum. Foi então que ouviu o barulho de motor parando perto da porteira. Levantou os olhos e viu uma caminhonete clara parada do outro lado. Um homem alto desceu devagar, tirou o chapéu e observou a cerca caída. Depois olhou para a mão ferida dela. Mesmo de longe, Viviane percebeu que era Antônio. O fazendeiro mais falado da região estava ali, diante da sua terra pobre, olhando para ela como se quisesse entender alguma coisa que ninguém mais via. Viviane sentiu o rosto esquentar no mesmo instante.
Não sabia se era vergonha da casa simples atrás dela, da roupa velha manchada de terra ou da mão sangrando diante de um homem tão importante da região. Endireitou a postura e escondeu o ferimento atrás do corpo, como se aquilo pudesse apagar o que ele já tinha visto. Antônio se aproximou da cerca devagar, sem pressa e sem aquele jeito mandão que ela imaginava que fazendeiros ricos tinham. Parou a poucos passos e falou com voz calma, grave e educada. Disse que o Mourão estava frouxo havia dias e que se ela continuasse forçando daquele jeito, acabaria machucando mais a mão. Viviane respondeu seca, dizendo que dava conta sozinha. Antônio apenas assentiu, como quem já esperava aquilo. Então tirou do bolso um lenço branco, estendeu por cima da cerca e pediu licença para olhar o corte. Ela hesitou. Nunca gostou que ninguém a visse fraca, mas a ardência aumentava e o sangue não parava. Entregou a mão sem encará-lo. Antônio segurou seus dedos com cuidado e enrolou o lenço firme sem apertar demais. As mãos dele eram grandes, fortes e surpreendentemente delicadas. Viviane estranhou sentir o coração bater mais rápido por causa de um gesto tão simples. Ele perguntou se havia remédio em casa. Ela mentiu que sim. Antônio olhou para a janela quebrada, para o fogão apagado e para a pilha pequena de lenha úmida perto da porta. Parecia entender mais do que ela dizia. Mesmo assim, não comentou nada. Pegou o mourão caído, fincou de novo na terra quase sem esforço e reforçou a cerca com arame que trazia na caminhonete. Fez tudo em silêncio. Viviane ficou parada, dividida entre orgulho e gratidão. Quando ele terminou, limpou as mãos na calça jeans e perguntou se podia tomar um copo d'água antes de ir embora. Ela concordou com a cabeça e abriu caminho até a casa. Antônio precisou se abaixar um pouco para entrar pela porta baixa. Dentro, o ambiente era pobre, mas limpo. Havia uma mesa pequena, 2 cadeiras gastas, um rádio antigo em cima da prateleira e uma imagem de Nossa Senhora perto da janela. O cheiro de sabão caseiro misturado com madeira velha tomava conta do lugar. Viviane encheu um copo de alumínio no pote de barro e entregou a ele. Antônio bebeu devagar, observando tudo sem curiosidade maldosa, apenas com respeito. Isso desarmou Viviane mais do que qualquer palavra. Ele agradeceu e perguntou se ela morava sozinha. Viviane respondeu que sim, e nada mais. Antônio não insistiu. Disse apenas que a estrada ficava perigosa à noite e que, se algum animal arrebentasse a cerca de novo, bastava mandar recado na fazenda grande. Antes de sair, tirou do bolso um pequeno frasco de pomada e colocou sobre a mesa. Falou que era boa para corte de inchada. Viviane tentou devolver na mesma hora, dizendo que não precisava de favor. Antônio a encarou pela primeira vez, com mais firmeza, e respondeu que ajuda não era favor quando vinha de boa vontade. Depois colocou o chapéu, saiu pela porta e foi embora, sem esperar resposta. A caminhonete sumiu, levantando poeira pela estrada, deixando a casa silenciosa outra vez. Viviane ficou parada no meio da cozinha, olhando o frasco sobre a mesa como se fosse algo raro. Ninguém fazia tanto por ela havia muito tempo. Naquela noite, passou a pomada escondendo de si mesma o quanto aquilo a tinha tocado. Tentou dormir cedo, mas toda hora lembrava do jeito calmo dele, da voz baixa e das mãos segurando as suas com cuidado. Do lado de fora, o vento batia nas tábuas da casa. Do lado de dentro, pela primeira vez em muitos meses, Viviane sentiu que alguma coisa podia mudar. Enquanto isso, do outro lado da divisa, Antônio chegou à varanda da fazenda grande, tirou o chapéu e ficou olhando a luz fraca acesa no casebre dela ao longe. Havia visto muita gente na vida, mas poucas pessoas carregavam tanta dignidade em meio à miséria como aquela mulher. Na manhã seguinte, Viviane acordou antes do galo cantar, como sempre fazia. O céu ainda estava escuro e o frio entrava pelas frestas da madeira, mas algo nela parecia diferente. Lavou o rosto na bacia,
Amarrou os cabelos e olhou para a mão enfaixada. O corte ainda doía, porém menos. A pomada de Antônio tinha ajudado de verdade. Ela resmungou consigo mesma, dizendo que aquilo não significava nada. Era só remédio, era só gentileza, era só um homem educado. Mesmo repetindo isso várias vezes, não conseguiu impedir um pequeno sorriso quando lembrou dele dentro da cozinha simples, curvando a cabeça para entrar pela porta baixa. Sacudiu os pensamentos e foi trabalhar. Passou a manhã arrancando mato da horta e separando mandioca para vender na vila. O sol subiu forte e o cansaço veio cedo. Perto do meio-dia, ouviu novamente o barulho de motor na estrada. Fingiu que não percebeu, mas o coração se adiantou antes dos olhos. Era a caminhonete clara de Antônio. Desta vez, ele não parou na porteira. Seguiu até a sombra de um ipê perto da cerca e desceu com um saco de sementes nas mãos. Chamou por ela de longe, sem invadir seu espaço. Disse que sobraram sementes boas de feijão e que, se ela quisesse plantar antes das chuvas, ainda dava tempo. Viviane respondeu de imediato que não podia pagar. Antônio falou que não estava vendendo. Ela cruzou os braços e disse que também não aceitava esmola. Ele sorriu de lado pela primeira vez e comentou que mulher teimosa devia dar mais trabalho que boi bravo. Viviane quase riu, mas segurou. Antônio então deixou o saco pendurado na cerca e falou que se ela não quisesse, os passarinhos fariam bom proveito. Entrou na caminhonete e foi embora antes que ela retrucasse. Viviane ficou olhando o saco balançando no arame. Quis deixar ali por orgulho, mas a terra da horta vazia falou mais alto. Pegou as sementes e levou para dentro. Na vila, naquele mesmo dia, os cochichos começaram. Dona Cida da Venda comentou que a caminhonete de Antônio tinha sido vista parada 2 vezes na estrada do casebre. Outra respondeu que homem rico não perde tempo sem motivo. Uma terceira jurou que Viviane devia estar armando o casamento novo. Viviane ouviu parte da conversa enquanto pesava mandioca no balcão e saiu de cabeça erguida, fingindo não ligar. Por dentro, ardia de raiva. Não bastava lutar para comer, ainda precisava suportar língua alheia. No caminho de volta, carregando uma sacola pequena de mantimentos, a alça arrebentou no meio da estrada. Farinha caiu no chão, sabão rolou para o mato e o pacote de açúcar rasgou. Antes que ela se abaixasse, uma mão masculina recolheu o saco de arroz. Antônio estava ali outra vez, montado num cavalo castanho, como se surgisse do nada. Desceu num salto leve e juntou as compras sem dizer palavra. Viviane ficou sem jeito e irritada ao mesmo tempo. Perguntou se ele andava perseguindo ela. Antônio respondeu tranquilo que aquelas terras eram dele muito antes de ela pensar isso. Depois entregou a sacola refeita e notou que ela estava tremendo de cansaço. Perguntou se tinha almoçado. Viviane mentiu que sim. O estômago dela escolheu esse momento para roncar alto. Antônio baixou o olhar para esconder o sorriso. Tirou do alforje um pedaço de queijo fresco embrulhado em pano e 2 broas de milho. Estendeu a ela. Viviane quis recusar, mas a fome era maior que o orgulho. Pegou em silêncio. Sentaram na sombra da figueira à beira da estrada, cada um de um lado do tronco, dividindo a comida simples, sem cerimônia. Conversaram pouco. Antônio perguntou há quanto tempo ela morava ali. Viviane respondeu que tempo demais para quem tinha poucos motivos para ficar. Ele percebeu tristeza na frase, mas não apertou a ferida. Apenas contou que também conhecia o peso da solidão, mesmo morando numa casa grande, cercada de gente. Aquilo surpreendeu Viviane. Nunca imaginou que um homem com tanta terra pudesse falar de vazio. Quando terminaram, Antônio se levantou e disse que no sábado haveria festa de São João na vila. Comentou, como quem não queria nada, que talvez ela devesse ir. Viviane respondeu que não tinha roupa nem vontade. No fundo, ele sabia que, apesar de Viviane não ter as melhores roupas, que aquilo era só uma desculpa para fugir dele. Viviane não queria ser tão dura com Antônio, que estava sendo tão gentil com ela,
mas ao mesmo tempo ficou traumatizada com o abandono do ex-marido. E que também era super gentil, assim como Antônio no início. Isso deixou Viviane com traumas, medo. Antônio montou no cavalo, ajeitou o chapéu e falou olhando para frente. Vontade às vezes aparece quando a gente resolve sair de onde a tristeza deixou a gente parado. Depois, partiu devagar, deixando Viviane sentada sob a árvore, com o gosto da broa ainda na boca e uma pergunta nova batendo no peito. Quem era de verdade aquele homem? O sábado chegou trazendo vento frio e cheiro de lenha queimando pela vila inteira. Desde cedo, dava para ouvir sanfona ensaiando perto da igreja, crianças correndo pelas ruas de terra e mulheres pendurando bandeirinhas coloridas entre os postes. A festa de São João era uma das poucas noites do ano em que o povo esquecia um pouco dos problemas para sorrir. Viviane fingiu que não se importava. Passou o dia capinando o quintal, lavando roupa no tanque e tentando ocupar a cabeça. Mas toda hora lembrava do convite indireto de Antônio. Quando o sol começou a cair, abriu o velho baú no canto do quarto e tirou um vestido floral guardado havia anos. Era simples, já um pouco gasto, mas ainda bonito. Tinha sido o vestido que usou numa quermesse antiga antes da vida endurecer. Ficou olhando para a peça por alguns segundos, em dúvida entre vestir esperança ou continuar abraçada à tristeza. No fim, tomou banho, trançou os cabelos e vestiu o vestido. Quando se olhou no espelho pequeno e manchado, quase não reconheceu a mulher diante dela. Ainda havia beleza ali, escondida debaixo do cansaço. Chegou à vila já de noite. A praça estava cheia, iluminada por lâmpadas amarelas e fogueiras acesas. O cheiro de milho assado, canjica e amendoim tomava conta do ar. O rádio da barraca principal tocava modas antigas e casais dançavam rindo no salão improvisado de madeira. Algumas pessoas estranharam ver Viviane arrumada depois de tanto tempo. Outras cochicharam baixo, como sempre faziam. Ela respirou fundo e seguiu de cabeça erguida. Comprou um copo de quentão sem álcool e ficou perto da cerca observando a festa, sem coragem de entrar no salão. Então ouviu uma voz que conhecia bem demais e desejava nunca mais ouvir. Bernardo. Ele surgiu atrás dela com um sorriso falso no rosto. Disse que ela continuava bonita e que tinha sentido saudade. Viviane gelou por dentro. Fazia tanto tempo que sonhara com aquele reencontro e agora só sentia repulsa. Bernardo falou rápido, cheio de desculpas. Disse que a vida na cidade tinha sido dura, que pensou nela todos os dias, que estava pronto para voltar e consertar tudo. Viviane percebeu o cheiro de bebida e as promessas vazias de sempre. Perguntou por que nunca mandou uma carta. Ele desconversou. Perguntou por que nunca pagou as dívidas deixadas no nome dela. Ele mudou de assunto. Então tentou segurar sua mão como se ainda tivesse esse direito. Viviane puxou de volta na mesma hora. Ao redor, algumas pessoas já observavam a cena. Bernardo notou os olhares e aumentou o teatro. Disse em voz alta que tinha voltado para buscar a esposa. Chamou Viviane de ingrata por não receber bem o próprio marido. Ela sentiu a velha vergonha querer voltar, aquela que ele sempre usava para dobrá-la. Antes que respondesse, uma sombra alta parou ao lado dela. Antônio. Estava vestido simples, de jeans escuro, camisa clara e chapéu nas mãos. Mesmo sem luxo nenhum, chamava a atenção de longe. Havia algo firme no jeito dele que silenciava o ambiente. Olhou para Bernardo e perguntou calmo se havia algum problema. Bernardo riu debochado e respondeu que problema entre marido e mulher não era assunto de estranho. Antônio então virou para Viviane e perguntou apenas uma coisa. A senhora quer conversar com esse homem? Viviane encarou Bernardo, depois olhou para Antônio. Pela primeira vez em muito tempo, alguém perguntava o que ela queria. Endireitou os ombros e respondeu firme que não. Antônio assentiu, como se a palavra dela bastasse para encerrar qualquer questão.
Virou-se para Bernardo e disse que então a conversa tinha acabado. Bernardo tentou crescer, falando que conhecia muita gente ali. Antônio respondeu sem elevar a voz que também conhecia. E que conhecia principalmente o tipo de homem que abandona a mulher para voltar quando convém. O silêncio caiu pesado na praça. Bernardo percebeu que tinha perdido o palco. Resmungou algo, lançou um olhar torto para Viviane e saiu no meio da multidão. Viviane tremia por dentro, não de medo, mas de alívio. Antônio notou e ofereceu o braço, perguntando se ela queria ir embora ou dançar uma música. Viviane olhou o salão iluminado, depois para o homem bonito ao seu lado. O coração bateu forte como não batia há anos. E, sem entender de onde vinha tanta coragem, colocou a mão no braço dele e disse baixinho que podia ser só uma dança. Antônio a conduziu até o salão improvisado como se ela fosse a mulher mais importante dali. Viviane sentia os olhos de toda a vila sobre os dois, mas, pela primeira vez, aquilo não a diminuía. A sanfona puxou uma moda lenta e Antônio pousou uma das mãos em sua cintura com respeito, mantendo a outra entre os dedos dela. Não apertava demais, não avançava demais, apenas guiava. Viviane estranhou o cuidado. Com Bernardo, tudo sempre fora bruto, apressado ou vazio. Com Antônio, até o silêncio parecia gentil. Nos primeiros passos, ela estava dura, envergonhada, preocupada em errar. Antônio percebeu e murmurou perto do ouvido dela que ninguém ali sabia dançar melhor que a felicidade quando resolve voltar. Viviane soltou uma risada baixa, surpresa consigo mesma. Aos poucos, relaxou. O vestido rodou leve, a música embalou os corpos e ela se deixou levar. A praça inteira comentava. Alguns homens cochichavam que Antônio nunca aparecia com mulher alguma. As moças solteiras da região olhavam Viviane com inveja mal disfarçada. As mais velhas observavam em silêncio, como quem entendia que aquela dança dizia muito mais do que parecia. Quando a música terminou, Antônio não a soltou na mesma hora. Ficou olhando para ela por um segundo longo demais, daqueles que mudam o ar ao redor. Viviane baixou os olhos, sentindo o rosto queimar. Ele perguntou se ela queria comer alguma coisa. Minutos depois, estavam sentados num banco de madeira, dividindo um prato de milho cozido e bolo de fubá. Conversaram como velhos conhecidos. Viviane contou que gostava de plantar flores, mas fazia anos que não sobrava tempo nem dinheiro para isso. Antônio confessou que, quando menino, sonhava ser violeiro e correr estrada cantando, mas herdou responsabilidades cedo demais. Ela sorriu imaginando o homem sério com viola no ombro. Ele sorriu vendo o sorriso dela. Em certo momento, a luz da praça caiu por alguns segundos, coisa comum no interior daqueles anos. No escuro repentino, Viviane se assustou e segurou o braço dele por impulso. Quando a energia voltou, percebeu a proximidade entre os dois. O rosto de Antônio estava tão perto que ela sentiu o cheiro limpo de sabonete e terra molhada vindo dele. Ninguém falou nada. Bastava respirar para quase se tocar, mas a luz voltou inteira, as pessoas riram do apagão e o instante se quebrou. Antônio apenas cobriu a mão dela com a dele, num gesto discreto que incendiou mais que beijo. Mais tarde, ele a acompanhou até a estrada do casebre. A lua iluminava o caminho de terra e os grilos cantavam no mato. Foram andando devagar, sem pressa de chegar. Viviane comentou que fazia tempo que não se sentia leve. Antônio respondeu que havia coisas boas esperando por quem resistia aos dias ruins. Perto da porteira, ela parou. A casa simples surgia adiante, pequena e silenciosa como sempre, mas agora parecia menos triste. Antônio tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela por causa do frio. Seus dedos roçaram a nuca de Viviane. E um arrepio correu pelo corpo inteiro dela. Ficaram frente a frente, perto demais, para fingir indiferença. Ele levantou a mão como quem ia tocar o rosto dela, mas hesitou.
Em vez disso, ajeitou uma mecha solta do cabelo e perguntou se podia vê-la no dia seguinte. Viviane, ainda sem voz direito, respondeu que sim. Antônio inclinou o rosto devagar, como se desse a ela tempo para recuar. Viviane não recuou. O beijo foi breve, calmo e quente ao mesmo tempo, mais sentido do que mostrado. Quando ele se afastou, os dois respiraram fundo, como quem acabava de atravessar uma ponte invisível. Antônio sorriu de lado e disse boa noite. Ela entrou em casa com as pernas fracas e o coração disparado. Porém, do outro lado da estrada, escondido atrás de uma árvore seca, Bernardo tinha visto tudo. E o olhar dele não era de saudade, era de interesse. Naquela mesma noite, ao saber com quem Viviane estava se aproximando, ele decidiu que voltaria para buscá-la. Não por amor, mas porque enxergou vantagem onde antes só via desprezo. No domingo de manhã, Viviane acordou levando a ponta dos dedos aos lábios, como se ainda pudesse sentir o beijo da noite anterior. Sorriu sozinha, envergonhada, e logo se repreendeu. Não era menina para ficar sonhando por causa de homem nenhum. Mesmo assim, o peito parecia mais leve. Varreu a casa cantando baixinho, acendeu o fogão cedo e até separou sementes para plantar no quintal. Pela primeira vez em muito tempo, fazia planos para a semana seguinte. Perto das 10 horas, ouviu passos apressados no terreiro. Quando abriu a porta, o sorriso desapareceu. Bernardo estava ali, segurando um buquê pobre de flores arrancadas às pressas da beira da estrada. Vestia a mesma arrogância de sempre, só que agora misturada com urgência. Disse que precisava conversar sério. Viviane respondeu que conversa se tinha quando havia respeito, coisa que ele nunca trouxera. Tentou fechar a porta, mas Bernardo colocou o pé na entrada e entrou sem licença. Olhou ao redor da casa simples, como se estivesse avaliando um bem antigo que pretendia recuperar. Comentou que aquele lugar continuava caindo aos pedaços e que ela precisava de um homem de verdade para cuidar de tudo. Viviane sentiu nojo da frase. Perguntou se ele tinha perdido a memória ou a vergonha. Bernardo fingiu não ouvir. Disse que soubera que Antônio andava rondando a propriedade e falou o nome dele com inveja mal escondida. Contou que os Mendes tinham muitas terras, gado e dinheiro, e que uma mulher sozinha podia se complicar com esse tipo de gente. Depois mudou o tom, fingindo carinho. Disse que ela era sua esposa no papel e que ainda dava tempo de recomeçarem juntos. Viviane respondeu firme que ele tinha rasgado esse papel no dia em que sumiu, sem olhar para trás. Bernardo, então, deixou escapar o verdadeiro motivo. Disse que, se ela estava próxima de Antônio, podia ajudá-lo a conseguir serviço, parceria ou algum arrendamento. Bastava conversar com o fazendeiro. Viviane ficou alguns segundos em silêncio, encarando o homem com quem um dia sonhara construir família. Tudo o que restava agora era um estranho pequeno e interesseiro. Mandou que ele saísse dali imediatamente. Bernardo perdeu a máscara e começou a gritar, chamando-a de ingrata e metida por causa de homem rico. Nesse momento, outra voz soou na porta, mandando ele baixar o tom. Antônio estava parado na entrada, sério como pedra. Trazia uma caixa de madeira com mudas de flores nas mãos, presente simples que pretendia entregar em paz. Ao ouvir a gritaria, entrou sem hesitar. Bernardo riu nervoso e disse que aquilo era assunto de marido e mulher. Antônio colocou a caixa sobre a mesa e respondeu que homem que abandona não usa mais esse título quando convém. Bernardo avançou um passo, mas recuou ao ver o olhar firme dele. Viviane, cansada de anos de medo, tomou a frente dos dois. Disse que ninguém precisaria defendê-la. Olhou para Bernardo e falou alto, para ele e para si mesma ouvirem de uma vez por todas que nunca mais pisaria naquela casa como dono de nada. Que fome ela suportara sozinha, vergonha ela engolira sozinha e lágrimas ela enxugara sozinha. Portanto, a decisão também seria dela.
Bernardo tentou argumentar, mas Antônio apenas abriu a porta e ficou esperando. Sem apoio, sem plateia e sem vantagem, Bernardo saiu chutando o degrau. Antes de ir, lançou veneno dizendo que Antônio se cansaria dela como todo homem se cansava. Viviane estremeceu por dentro, porém não baixou a cabeça. Quando o silêncio voltou, Antônio se aproximou devagar e perguntou se ela estava bem. Viviane tentou responder forte, mas a voz falhou. Ele então segurou suas mãos com cuidado e disse que não precisava provar valor para ninguém. Bastava existir do jeito que era. As palavras tocaram fundo onde a dor ainda morava. Ela chorou pela primeira vez diante dele, não de tristeza, mas de alívio. Antônio a abraçou sem pressa, deixando que o mundo lá fora esperasse. Depois mostrou a caixa de madeira. Dentro havia mudas de roseira, margarida e jasmim. Lembrou que ela dissera gostar de flores e pensou que a casa merecia cor outra vez. Viviane sorriu entre lágrimas. Naquele instante, entendeu que Bernardo só voltara porque viu interesse. Antônio vinha ficando porque via quem ela era, e isso mudava tudo. Naquela tarde, Viviane e Antônio plantaram as mudas no quintal em frente à casa. A terra ainda era seca em alguns pontos, mas parecia mais macia onde as mãos dos dois trabalhavam juntas. Antônio cavava os buracos com cuidado e Viviane ajeitava cada raiz como quem colocava esperança no lugar certo. Entre uma tarefa e outra, trocavam olhares demorados e sorrisos tímidos. O rádio antigo tocava baixinho uma moda romântica vinda da cozinha, misturada ao canto dos passarinhos no fim do dia. Pela primeira vez em muitos anos, aquele casebre parecia lar de verdade. Nos dias seguintes, Antônio passou a aparecer com frequência, nunca invadindo, nunca impondo. Às vezes trazia sementes melhores, às vezes ajudava a consertar uma janela. Outras vezes vinha só tomar café e conversar na varanda. Viviane estranhava como a presença dele aquecia a casa mais que o fogão a lenha. Falavam de tudo: infância, medos, sonhos antigos, saudades que ninguém conhecia. Ela descobriu que Antônio carregava sua própria solidão desde que perdera os pais cedo e assumira terras demais para um homem tão novo. Ele descobriu que Viviane era mais forte do que qualquer cerca de arame daquela região. A vila inteira percebeu a mudança. Onde antes viam uma mulher abatida, agora enxergavam Viviane andando ereta, de vestido limpo, cabelos arrumados e olhos vivos. Alguns ainda cochichavam, mas já não a atingiam. A opinião dos outros perde força quando a pessoa finalmente encontra a própria voz. 2 semanas depois, caiu a primeira chuva boa da estação, grossa, barulhenta e cheirando a recomeço. Viviane correu para recolher roupas do varal e Antônio apareceu na porteira encharcado, rindo como menino. Ela riu também. Os dois se abrigaram na varanda estreita, ombro encostado em ombro, vendo a água bater no terreiro. Antônio virou o rosto devagar e perguntou se ainda precisava pedir licença para beijá-la. Viviane respondeu puxando-o pela camisa. O beijo veio quente, profundo e esperado, daqueles que curam pedaços antigos da alma. Quando se afastaram, estavam sem fôlego e sorrindo. Na semana seguinte, Bernardo voltou mais uma vez, mas agora encontrou outra mulher diante da porta. Viviane ouviu suas desculpas sem abrir o cadeado. Ele prometeu mudança, falou de arrependimento, jurou amor. Ela respondeu: calma, que amor nunca abandona para depois cobrar entrada. Disse que o perdoava para seguir leve, mas que sua vida não tinha mais lugar para ele. Fechou a janela antes da resposta. Bernardo foi embora sozinho pela estrada de terra menor do que chegou. Meses se passaram. A horta prosperou, as flores cresceram e a casa ganhou pintura nova. Antônio não tentou tirar Viviane dali à força, nem levá-la para mansão nenhuma. Primeiro pediu algo mais importante. Pediu para dividir a vida com ela. Disse que podia oferecer terras, conforto e proteção, mas o que realmente queria
Era dividir café cedo, chuva na varanda e velhice ao lado dela. Viviane chorou sorrindo e aceitou. O casamento foi lindo, com sanfona, bolo caseiro e gente que antes duvidava, agora aplaudindo. Antônio esperou no altar com os olhos brilhando quando a viu entrar de branco singelo, mais bonita que qualquer mulher rica da região. Na saída, ele a ergueu nos braços sob chuva de arroz e risadas. Mais tarde, sentados na varanda da fazenda ao entardecer, Viviane olhou os campos dourados e depois para o homem ao seu lado. Pensou em tudo que perdera e em tudo que ganhara. Antônio beijou sua mão e disse que ela merecia o mundo. Viviane sorriu serena e respondeu que depois de tanta dor, bastava ter encontrado um homem de verdade. Agora me conta, você já passou por uma decepção ou abandono e conseguiu dar a volta por cima? Conta aqui nos comentários, sua história pode tocar e inspirar alguém. E se gosta de histórias assim, se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito e apoia nosso trabalho para trazer novos vídeos para você. Até mais, meus amores!